Olá, pessoal. Boa noite. Eu estou recebendo todos que chegaram aqui com muito carinho, né? Dando as boas-vindas para vocês todos, para mais uma aula do mini curso de TCC, falando hoje sobre alguma coisa que é simples e vamos ter um trabalho, um tipo de vídeo bastante curto, mas que, na verdade, são elementos muito, muito importantes, indispensáveis na hora de você estruturar o seu TCC. Eu estou falando da questão das referências que devem ser feitas no texto para que você preserve a questão do plágio. Se você utiliza ideias de outro autor, né, para referendar as suas palavras, as ideias que você está colocando no seu texto, é importante que você observe como essas referências devem ser feitas. Então, na verdade, nós temos dois tipos de referências. As referências simples, né, onde você discute as ideias do autor, né, com as suas próprias palavras, né? Você discute ali, ou você pode trazer as ideias de um autor e de outro e estabelecer uma discussão em cima do seu texto, mas sempre utilizando as suas ideias a respeito daquilo e também sempre utilizando as suas próprias palavras, tá? Não tem que copiar nada do texto que você está utilizando como referência. Então, na verdade, gente, você apenas, para poder dar clareza às suas ideias e a que autor você está se referindo, você tem que colocar no texto, no final do texto, você coloca entre parênteses o sobrenome do autor em caixa alta e mais o ano da obra que você está discutindo, do artigo, do livro, etc., e fecha o parênteses. Não precisa colocar página, porque você pode tá estabelecendo uma discussão que tem a ver com alguns capítulos do livro que você leu, por exemplo. Não é necessário você colocar que foi naquela página que vieram as ideias de que você está discutindo ali. Agora, no caso de você ter a sua definição de colocar no texto da discussão, você colocar o nome do autor, iniciando o texto, como é esse exemplo aqui que a gente está dando, tá? Então, nesse caso, o nome do autor, ele poderia até ter colocado o nome e o sobrenome, ele colocou só o sobrenome. Mas, se você quiser, você pode colocar o nome também. E apenas você vai colocar, entre parênteses, o ano da obra, tá certo? Não precisa colocar o sobrenome do autor em caixa alta, coloca apenas o ano da obra. E aqui você admite que sejam todas a discussão que você estabeleceu sobre as ideias desse autor aqui, tá bom? Tá entendido isso? Agora, nós temos também as referências textuais, isso aí é outra coisa, né? Ora, essas referências, elas são exatamente citações do autor, do que o autor falou. Você pode tomar essas palavras daquele autor para poder referenciar as suas próprias ideias, tá bom? Então, nesse caso, você vai reproduzir ali exatamente como o autor escreveu, tá? Que a gente chama citação literal, né? Então, essas referências, elas podem ser de dois tipos. O primeiro que seria uma citação que tivesse até 3 linhas, tá? Então, essas citações de até 3 linhas, você coloca no corpo do texto, tá? Enquanto você está discutindo, você vem a citação que você quer colocar ali, você coloca entre aspas, tá? No início e no final do que o autor falou, e aí abre o parêntese, coloca o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página de onde você tirou a citação, tá? Que aí, nesse caso, tem que conter a página, tá?
a página ou as páginas, porque você pode ter trazido uma citação que comece numa página e termine na outra. Aí você coloca, por exemplo, 124 e traço 125, tá certo? Agora, a outra forma de você fazer é quando você está usando uma citação que tem mais de 3 linhas. Então, é um trecho maior e você vai fazer, então, o seguinte, você vai destacar essa citação, não entre aspas, mas você trazendo para o texto da seguinte maneira, faz um recuo de 4 centímetros a partir do limite esquerdo do texto, recua e leva o restante do texto para o limite da margem direita. Entendeu? Vou mostrar aqui, vocês vão entender. Agora, sempre, quando você faz a citação, se você está escrevendo o seu texto por exemplo, uma letra que normalmente é tamanho 12, né? Você tem que fazer, na citação, você tem que escrevê-la com a letra 10. Né? Ela tem que ser menor para que possa destacar o texto. Outra coisa, se você está usando entre linhas de 1,5 centímetro, por exemplo, ou 2, que às vezes a universidade exige, você tem que fazer na citação um tipo de interlinha diferente, menor do que o do texto, tá certo? Para que isso se destaque. Tá certo isso? Tá entendido isso? Bom, vamos ver aqui que aí vocês vão entender melhor. Por exemplo, um exemplo do primeiro caso que a gente falou, que é uma citação de até 3 linhas, que vem no corpo do texto. Então, aqui, a pessoa começa a escrever, e se, aí vem, aí a gente já sabe que são as palavras do autor. Os conflitos epistemológicos são assim, sempre serão conflitos políticos. Então, abre aspas, abre parênteses, põe o nome do Bourdieu em letra alta, em caixa alta, o ano e vírgula, P, que é a página 124. Aí continua, a questão da qualidade torna-se também um exercício de poder. Então, vocês estão vendo que a citação foi colocada, né, no meio do texto da pessoa, onde a pessoa está discutindo a questão da epistemologia. Né? Então, aí fica claro que foi as palavras do autor e que ela discutiu as palavras do autor. Agora, no segundo caso, quando você tem uma citação maior, então você está vendo que o corpo do texto é em 1,5 centímetro, né? E que a citação está entre linhas simples. Também vocês estão vendo que há uma diferença do tamanho da letra para a letra usada no corpo do texto, né? Então, aqui ela fez a citação e no final colocou o autor, o ano e a página aqui também, porque eu estou aqui em cima do texto, mas aqui também vem a página de onde foi tirada essa citação. Tá bom? Então, tá certo isso? Vamos adiante. Bem, outra coisa, existe no texto notas de rodapé ou notas ao fim, que é exatamente quando você usa esses elementos para você explicar alguma coisa que vem no seu texto, né? Que você não pode colocar no corpo ali, porque não fica elegante, muitas vezes, nem cabe fazer, né? Mas você precisa fazer aquela explicação para o seu leitor. Tá? Ou você quer fazer algum comentário maior sobre o que você está dizendo lá em cima, ou então ainda, quando você quer dizer que além do autor que você está citando ali, você deve buscar o outro autor, ou outro tipo de autor que também fala da mesma coisa. Tá? Então, isso é importante que seja feito ou numa nota de rodapé ou nota ao fim. Ora, como é que eu vou escolher isso? Depende, se você está fazendo TCC, você tem que saber o que é que a sua universidade define. Muitas delas pedem que, em vez de nota de rodapé, você faça notas ao final do texto. Então, assim também como algumas revistas
que recebem artigos científicos, muitas vezes elas não querem que você faça a nota de rodapé, mas sim a nota ao final. Então, você tem que saber quais são as normas para poder você aplicar, tá bom? Então, aqui no caso, eu estou trazendo um texto, né? Eu vou trazer um texto aqui de exemplo para que vocês possam saber como é. Então, na verdade, aqui tem um exemplo de um textinho, né? Onde o autor fez aqui 2 notas de rodapé, tá? Ou notas de pé de página, que também são chamadas, né? Então, aqui tem Curtis 2004 e é feita uma nota de rodapé, que está aqui muito mal feita, porque eu fiz isso à mão, não pedi o computador, porque foi um texto que eu traduzi e trouxe para servir de exemplo. E a segunda citação é feita aqui no final, que tem esse 6zinho aqui, né? Que é exatamente a nota 6 do texto do autor. Agora, vocês estão vendo aqui, entre colchetes, né, 3 pontinhos, quer dizer o quê? Quer dizer que esse texto continua lá adiante, mas que o autor só quis citar isso, tá bom? Então, toda vez que tiver isso aqui, às vezes você vê uma citação ou uma citação simples, onde você coloca as ideias e coloca ali esse colchete e pega o outro gancho, que seria você fez uma pausa no texto do autor e você está trazendo o restante. Isso acontece muito quando você está fazendo uma citação literal, tá? Textual. Agora, então vamos ver como é que foi colocado aqui. Então, aqui tem a nota número 5, que ele está dizendo exatamente, veja também o outro autor aí, não é? E ele coloca o nome do autor da obra e todos os dados bibliográficos desta obra, tá? E aqui no 6, ele diz também, ele explica também para uma visão geral dessas distintas abordagens que ele estava discutindo, vê também outro autor e coloca também os dados dessa obra que foram citados, onde esse autor aqui está sendo citado, tá bom? Então, aí você tem uma maneira de você exatamente fazer a nota pé de página. Inclusive, você não tem problema, porque no seu editor de texto, principalmente o Word ou então da Apple também deve ter, você tem um item que chama referências e você pede ali e ele lhe pergunta, você quer notas ao final ou notas de pé de página? E você, clicando onde você quer, o próprio programa já vai se encarregar de ir numerando as suas notas, tá? Você só vai ter que fazer exatamente a sua digitação ali do que você quer. Agora, também outra coisa, observem que essas citações aqui no pé de página, elas são sempre em letra menor do que a letra do texto, tá certo? Então, sempre vocês têm que acordar com isso, tem que fazer sempre usando uma letra menor do que está lá no texto, certo? Que essa é a maneira de fazer. Bom, gente, isso é o que tinha para dizer para vocês, né? São muitos detalhezinhos que vocês, depois com calma, vão analisar e vão olhar, repetir a visão desse nosso vídeo. E eu aconselho a vocês a irem lá no canal e verem a relação dos vídeos, onde eu falo de estrutura do TCC, que são 2 vídeos onde eu delineio, eu detalho como você deve organizar formalmente o seu trabalho, tá? Então, é importante que você considere como deve fazer com os elementos que estão lá detalhados, que compõem a estrutura do TCC. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui, terem ficado até o final. Deem, por favor, um like e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, porque isso vai ajudar a gente a divulgar esse canal. Além disso, eu peço que vocês divulguem, se vocês gostaram da explicação, divulguem com seus colegas que também estão fazendo TCC, porque eu tenho o maior prazer de ajudar todos
e recebo comentários sobre o trabalho de vocês nos meus contatos, podem enviar que vocês terão uma resposta. Muito obrigada, então, e até a próxima.